Bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos iniciar a disciplina Sistemas Integrados de Gestão 1. Vocês já me conhecem, já sabem mais ou menos como é o estilo que a gente encaminha as disciplinas e a gente vai fazer uma parte da disciplina em modo remoto, online. Então, nós vamos gravar algumas aulas para que vocês tenham isso disponibilizado numa plataforma e posteriormente possam estar assistindo e avançando na questão do conteúdo da disciplina, tá ok? Então, num primeiro momento, como eu sempre faço, é uma apresentação da disciplina. Nós vamos trabalhar sistemas integrados de gestão 1. O que é que nós precisamos entender aqui? Essa disciplina tem como função direcionar todas as disciplinas técnicas que você já vislumbraram ao longo do curso e que ainda vão, né, ter mais algumas para concluir a grade de vocês, sendo que, a partir desse conhecimento técnico, vocês vão estruturar modelos gerenciais. É a ponta do iceberg. Por quê? Com a base que vocês estão tendo das disciplinas técnicas, vocês vão ter total conhecimento para conseguir conciliar isso dentro do ambiente empresarial, dentro de uma indústria, no sentido de atuar no gerenciamento daqueles aspectos ambientais mediante o cumprimento e atendimento da legislação. Vale ressaltar que, a partir do momento que você implanta sistemas de gestão, você está indo um pouco além do que preconiza a legislação e até o próprio licenciamento ambiental. No ato do licenciamento ambiental, e principalmente no que diz respeito à licença de operação, o que vai acontecer? Nós vamos ter algumas condicionantes para a emissão da licença de operação. Essas condicionantes estão fazendo referência a aspectos ambientais do empreendimento. Então, geralmente, no documento que vai dar entrada para a licença de operação e das condicionantes exigidas, você vai ter que fazer, por exemplo, um gerenciamento de resíduos, um tratamento de efluentes, um sistema de filtragem para as emissões atmosféricas, algum, eh, algum tipo de atividade para contenção de ruído, abafadores, redução de ruído e por aí vai. Isso, dentro do sistema de gestão ambiental, da norma ISO 14000, é caracterizado como aspecto ambiental, que nós vamos ver isso mais lá na frente em termos de conceito. Então, o que é que você precisa entender neste primeiro momento? O licenciamento ambiental, ele já pede, mas ele pede o gerenciamento do resíduo, o gerenciamento do efluente ou das emissões atmosféricas. Ele não pede um sistema de gestão. O sistema de gestão é muito mais amplo, envolve todo o empreendimento e não só aquele aspecto ambiental. Então, o que é que eu geralmente oriento? Se você vai implementar sistema de gestão dentro de uma empresa, verifique o documento do licenciamento ambiental. Por quê? O documento do licenciamento ambiental já tem uma parte do SGA que nós vamos ver lá na frente, é basicamente o que a gente vai usar de informação para consolidar os meus programas de gestão ambiental. O sistema de gestão é mais global e o programa é mais específico. Para quê? Para a questão do gerenciamento dos aspectos ambientais. E boa parte dessas informações desses programas já está contido no documento do licenciamento ambiental. Então, sempre verifiquem isso. É muito mais fácil você implementar um sistema gerencial quando a empresa já está licenciada. Este é um outro ponto que é importante para vocês, enquanto engenheiros, na hora que forem prestar consultoria para o empreendimento. Outro detalhe: vocês podem ser contratados para fazer o processo do licenciamento. Isso é um serviço. A implementação das condicionantes para a emissão da licença de operação dada pelo órgão ambiental não necessariamente faz parte do pacote. Então, vocês já conseguem, a partir de fechar o contrato para licenciar a empresa, vocês podem fechar a consultoria de implementação das condicionantes, que são os gerenciamentos ambientais desses aspectos. Se a empresa desejar ampliar ainda mais as ações, ela pode implementar um sistema de gestão. Então, a base da nossa atuação é sistema de gestão ambiental. Só que nós alteramos a disciplina e trabalhamos agora com sistemas integrados de gestão. O que eu quero dizer com isso? Por que sistema integrado de gestão? Porque é interessante você vislumbrar não só a questão ambiental, mas a questão da qualidade total e a questão da segurança. Hoje é muito comum que os empreendimentos, ao implementarem sistemas gerenciais, já queiram um sistema integrado. Então é importante que você tenha uma noção também da parte de segurança e da parte de gestão da qualidade.
Lembrando que no item de gestão de segurança, vocês vão ter uma disciplina que vai complementar para os modelos gerenciais, que é exatamente higiene e segurança do trabalho. Lá vocês vão ver todas as normativas pertinentes à parte de segurança do trabalho e que vão ser informações que vocês vão utilizar dentro do sistema integrado quando envolver essa parte, ok? Então, pelo ementário, nós temos que a função central, o objetivo dessa disciplina é fornecer elementos para a integração de sistemas de gestão em qualidade total, qualidade ambiental, segurança e saúde do trabalhador, analisando a situação real da empresa e análise de projetos que incorporem as temáticas abordadas para propor soluções aos problemas encontrados. Então, entendam o seguinte: qual é a função do sistema integrado? É solucionar problemas que a empresa tem. O primeiro requisito de qualquer uma dessas normas é atendimento às condicionantes legais. Então, isso é o primeiro ponto que a gente vai observar. Eu tenho que atender o que preconiza a legislação, ou seja, o mínimo necessário para aquela empresa estar funcionando, e a partir daí eu vou estar solucionando alguns problemas, eu vou estar pautado no que a gente versa sobre melhoria contínua. O que é que eu quero dizer com isso? A melhoria contínua, que é uma condicionante da norma 14.000, por exemplo, de gestão da qualidade ambiental, ele preconiza que eu sempre vou estar buscando aperfeiçoar o meu sistema gerencial. E toda vez que eu conseguir otimizar ainda mais, reduzir uma emissão, reduzir um potencial impactante, diminuir uma carga poluidora, a concentração dessa carga poluidora, eu vou fazê-lo. Porque isso é o que preconiza a melhoria contínua. Ok? Então, dentro dessa estrutura, a função central é que vocês tenham esse conhecimento. Lembrando que essa disciplina ela tem duas componentes: sistemas integrados de gestão 1, onde aqui a gente vai ver um panorama mais geral, e sistemas integrados de gestão 2, onde efetivamente nós vamos começar a construir um manual de gerenciamento ambiental. E eu vou logo avisando, quando a gente trabalha o manual de gestão ambiental, vocês vão literalmente buscar tudo o que já viram ao longo dessa graduação, para consolidar um sistema de gestão. Vai envolver riscos ambientais, vai envolver impactos ambientais, as disciplinas técnicas para propor as soluções aos resíduos, aos efluentes, às emissões atmosféricas. Então, tudo que vocês trabalharam ao longo dessa graduação, vocês vão utilizar esse conhecimento para construir esses modelos de gestão ambiental. Mas esse modelo de gestão, essa proposta que vocês vão estar construindo é em sistemas integrados de gestão 2. Aqui a gente vai fazer só a parte inicial do que é a implementação de um sistema de gestão, ok? Então, pelo nosso ementário, o que é que nós temos? Primeiro ponto, conceitos e definições de sistema de gestão. Então, nós vamos pegar a norma, né, que eu vou repassar depois isso para vocês, as normas mais atualizadas, e nós vamos trabalhar alguns conceitos e definições. Por quê? Eu preciso especificar. Alguns conceitos vão parecer conceitos mais comuns, conceitos de meio ambiente, de aspecto ambiental, de impacto, mas por que nós vamos trabalhar? Porque existe algumas especificações destes conceitos na norma, e é preciso entender esse conceito direcionado para a aplicação da norma, porque senão vocês podem se perder na formulação do documento que é o Manual de Gestão Ambiental, incluindo a própria política ambiental do empreendimento. E nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente. Tá? Então, normalização do sistema de gestão e seus impactos sobre a organização. Quais são os benefícios? O que é que está trazendo de impacto para o cotidiano da empresa quando eu implemento o sistema de gestão ambiental? Tá? Fundamentos do sistema de gestão, princípios e métodos de proteção ambiental. A própria gestão ambiental ela está pautada no atendimento aos requisitos legais, ou seja, o fato dela já obrigar você, de certa forma, a atender à legislação, já é uma ferramenta de proteção. Então, nós vamos ter que verificar também que, a partir do momento que eu implemento essas ações gerenciais, eu vou estar começando a estruturar, né, um sistema que vai atuar no sentido de proteger o meio ambiente. Por quê? Porque eu vou estar gerenciando os meus aspectos ambientais. Eu vou evitar que o meu resíduo seja lançado de maneira inadequada no meio ambiente. Eu vou acondicioná-lo da melhor maneira. Eu vou diminuir a concentração da carga poluidora do meu efluente e por aí vai. Para quê? Para que isso gere
o atendimento à legislação. Se a melhoria contínua estiver embasada aí, eu puder ainda ultrapassar o limite mínimo exigido pela legislação e conseguir diminuir ainda mais a concentração, melhor para o meu empreendimento nesse sentido. Políticas ambientais, os efeitos na empresa e nos projetos de engenharia. Então, a estruturação das políticas ambientais dentro de um empreendimento é muito importante. Só que aqui nós vamos abordar não só a questão das políticas ambientais na formulação do empreendimento, mas o que eu tenho de fatores externos que também vão influenciar nesse sentido. Evolução da valoração do meio ambiente, ou seja, a introdução da variável ambiental na empresa. Nós já até falamos disso em outras disciplinas, a chamada internalização das externalidades ambientais, quando eu coloco para o meu empreendimento o custo por manter limpo o meio ambiente. Ok? E entra a discussão também da valorização econômica dos meus aspectos ambientais, que para mim pode ser rejeito, mas pode ser matéria-prima para uma outra atividade industrial. Então, eu preciso entender se eu tenho como trabalhar nessa valorização econômica desses rejeitos que eu estou gerando. Mecanismos de conscientização e educação ambiental focados para a implantação dos sistemas gerenciais. Isso é um outro ponto. Muitos profissionais, e isso vai uma dica para vocês, não dão valor ou importância devida à educação ambiental. Acham que é uma coisa muito superficial e que não é função do engenheiro, mas pelo contrário. Quando vocês forem implementar sistemas gerenciais, vocês vão atuar com processos de conscientização ambiental e vão ter que ter ferramentas de educação ambiental. A ferramenta educação ambiental ela é importante para que você consolide a informação com o teu colaborador dentro de uma empresa, e isso vai ser dado em forma de palestras, de orientações e cursos, mentorias. O que você vai fazer dentro da empresa para que eu traga o conhecimento e a informação acerca do que está sendo implementado, que é o sistema de gestão ambiental, e, consequentemente, eu comece, a partir daí, trabalhar a conscientização ambiental desse colaborador dentro do empreendimento. Por quê? Se ele não se enquadrar, se ele não fizer o atendimento às condicionantes do manual de gestão, se ele não tiver consciência ambiental da função que ele exerce dentro do sistema de gestão e entender que, a partir do momento que eu implanto um sistema de gestão ambiental, por exemplo, numa empresa, eu vou mudar algumas rotinas, alguns procedimentos que são executados no dia a dia da empresa. Então, se esse colaborador não tiver consciência disso, se ele não for informado sobre isso, que é através da educação ambiental, o teu SGA vai falhar. Então, o que eu sempre recomendo, nós vamos ver que lá na frente, na estruturação e na parte prática do SGA, nós consolidamos os programas de gestão. E eu vou novamente dar ênfase lá na frente a respeito disso. Coloquem sempre um programa de educação ambiental, independente de quais ou a quantidade de programas que vocês tenham. Coloquem um programa de educação ambiental, porque ele é extremamente importante para ser o pilar de aplicação em termos de informação e conscientização para que nós possamos implementar efetivamente o SGA dentro do empreendimento. Ok? Monitoramento ambiental e gestão. Nesse momento, nós vamos verificar como, a partir do que versa a família 14.000, as normas, a respeito do processo de monitorar um sistema de gestão e a aplicação e execução dos programas de gestão ambiental. Dentre eles, nós vamos utilizar muito os chamados indicadores de desempenho ambiental. Nós vamos trabalhar isso também lá na frente durante a disciplina. A mudança no ambiente industrial, ou seja, interrelacionamento da variável ambiental com as demais áreas da empresa, relação custo-benefício, rotulagem ambiental, análise do ciclo de vida e produção mais limpa. Então, nós vamos ter ferramentas que vão ser utilizadas dentro da discussão para implementar sistemas gerenciais integrados. Porque, tanto quando eu falo de relação custo-benefício, interrelacionamento da variável ambiental com o empreendimento e as demais áreas, vai envolver a parte de custos, vai envolver a parte de gestão da qualidade também e de segurança, análise do ciclo de vida do produto e produção mais limpa. Produção mais limpa é muito utilizada em sistemas de gestão da qualidade total, inclusive, né? E pode ser trazido também para aplicação dentro do modelo de gestão ambiental. Como nós vamos trabalhar a questão
da aplicação de sistemas integrados, então isso vai fazer com que nós atuemos dentro dessas ferramentas para esse modelo gerencial como um todo. Então, tanto para a segurança, quanto para a qualidade, quanto para o meio ambiente, tá ok? Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos a primeira unidade com base naquele elementário. A unidade 1, ele vai trabalhar especificamente gestão ambiental. Tá? Na verdade, nessa primeira disciplina, nós vamos focar muito dentro da gestão ambiental. E na disciplina número 2, Sistemas Integrados de Gestão 2, nós vamos começar a desenvolver a questão de segurança e de qualidade. Então, aqui a gente vai ter alguns conceitos e definições do SGA com base na norma 14.000, na família da norma 14.000, que é o que fala de gestão da qualidade ambiental, normalização de sistemas de gestão e seus impactos sobre a organização, fundamentos do sistema de gestão, princípios e métodos de proteção ambiental, políticas ambientais, seus efeitos na empresa e nos projetos de engenharia, evolução da valorização do meio ambiente, introdução da variável na empresa. E na unidade 2, nós vamos focar nas questões de mudança empresarial e a questão ambiental, ou seja, a partir do momento que eu efetivamente internalizo a variável ambiental, o que vai acontecer no ambiente dessa empresa? Vocês viram que na unidade 1 a gente vai trabalhar muito a base conceitual da gestão ambiental. Aqui nós vamos começar a entender que tipo de mudanças ocorrem no empreendimento. Por que é necessário entender e compreender esse tema? Porque na hora que vocês forem discutir sobre, por exemplo, uma consultoria para a implementação de um sistema de gestão ambiental, vocês têm que mostrar o que vai alterar na empresa, que benefícios o empreendimento vai ter a partir do momento que ele consolidar um sistema de gestão integrado, de gestão ambiental. Então, é importante trabalhar essa concepção, porque a gestão ambiental ela só funciona quando você tem o comprometimento da alta administração, que é o que nós vamos ver lá na frente. Então, se a alta administração, o dono da empresa, o CEO, o presidente da empresa, não tiver efetivamente compreendendo a importância do sistema de gestão ambiental, todo o resto não vai funcionar. Tá? Isso é básico da administração, dentro da implantação de modelos gerenciais, principalmente quando a gente fala de meio ambiente. Então, eu preciso ter essa clareza de informação com a alta administração. Como é que você vai fazer isso? Através dessa compreensão a respeito das mudanças que a empresa vai ter e com as ferramentas de conscientização ambiental e educação ambiental. Então, a partir daqui, nós temos mecanismos de conscientização e educação focados para a implantação do sistema gerencial, monitoramento, a mudança do ambiente industrial, interrelacionamento, rotulagem, análise de ciclo de vida e produção mais limpa. A nossa disciplina ela vai se dar nesse cronograma, de 3 a 15 de janeiro de 2022. Então, vocês já me conhecem, não tem muito mistério, nós vamos ter... isso aqui é mais para a questão da gente ter uma orientação, mas que geralmente acabamos mudando esse roteiro dependendo da necessidade da disciplina. E nós vamos ter, além das atividades em salas, atividades que vocês já estão acostumados, que eu vou passar para vocês sem o menor problema. Ok? Então, nosso processo de avaliação vai se dar através de uma atividade prática, além dos exercícios, a elaboração de uma pesquisa e o artigo. Então, a nossa primeira avaliação consiste nessa atividade prática da disciplina e a pesquisa. A segunda avaliação, referente à unidade 2 e outros fatores relacionados à entrega do artigo. E, a partir daí, nós, se for necessário, uma avaliação final para a disciplina. Caso não, nós vamos encerrar aqui no dia 14. O último dia fica para uma avaliação final, caso alguém fique de terceira. Mas dificilmente isso acontece. Pela quantidade de atividades que nós passamos ao longo da disciplina, quase sempre, né, o aluno ele tem condição de ter boas notas e não precisar de uma terceira avaliação. Mas se precisar, é todo o conteúdo discutido na disciplina vai ser colocado numa avaliação final. Bem, sobre a nossa disciplina Sistemas Integrados de Gestão 1, nós vamos iniciar agora a nossa unidade 1, Gestão Ambiental. Tá? O que é que nós precisamos compreender aqui? Nós vamos fazer um panorama acerca da família 14.000, né? Entender as normas, quais são as principais, o que é que eu tenho de normas que podem ser utilizadas. A principal delas, a implementação e elaboração, na verdade, a elaboração e a implementação de um sistema de gestão ambiental, ela está pautada na 14.001. Só que o que acontece? Para eu implementar
Na hora que eu estou estruturando, planejando o meu sistema de gestão ambiental, eu vou ter que utilizar outras normas da família. A avaliação de desempenho ambiental, a questão de rotulagem ambiental, ciclo de vida. Eu vou ter normas dentro da família ISO 14000 que vão nortear a estruturação desse modelo de sistema de gestão ambiental. Então, não é somente a 14001, mas existe um conjunto de normas da família 14000 que são aplicadas na estruturação do modelo gerencial. Tá ok? Então, com base nisso, nós vamos ter aqui alguns pontos a serem tratados de conceitos e definições do sistema de gestão. Como eu falei para vocês, nós vamos buscar algumas contextualizações que são importantes nesse processo. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? A partir desse momento, nós vamos ter que, na estruturação, tá, do sistema de gestão, nós estamos fazendo o que eles chamam de eliminação de fronteiras geográficas. O que isso quer dizer? Uma empresa que ela está gerenciando o seu aspecto ambiental, ela vai partir desse pressuposto aqui. Ela está buscando, geralmente, ampliar os seus mercados consumidores. Então, como a gente fala, o sistema de gestão de certificação só tem finalidade efetivamente para empreendimentos de grande porte que querem se expandir. Estão indo para mercados que têm consciência ambiental, ou uma multinacional que até esteja no Brasil e que precise implementar o sistema de gestão ambiental como uma exigência internacional, como uma cobrança internacional. Porque dificilmente um supermercado, uma padaria, uma loja de bairro vai implementar um SGA para certificação. Por quê? Isso não vai mudar a realidade. Existe um custo aí, é todo um investimento para eu conseguir consolidar um modelo gerencial desse. Agora, o que muitas empresas de médio e pequeno porte fazem? Pegam a norma e implementam um sistema de gestão não focado na certificação, mas seguindo todas as orientações, ou praticamente quase todas as orientações, do que preconiza a família 14000. Para que isso? Só para se autodeclararem ambientalmente correto. Isso vai facilitar a interlocução com o órgão ambiental, quando da licença ambiental, quando na renovação da licença de operação, e ao mesmo tempo vai trazer à tona, né, uma divulgação para a empresa, mas dizer que a partir do momento que ela implementa um SGA, ela vai mudar o nicho de mercado dela, que eu vou ter somente ou eu vou atrair mais consumidores ambientalmente conscientes, isso aí vai ser muito pouco. Então, a função central aí da certificação é mais para empresas de grande porte. Empresas de médio e pequeno porte é um investimento que muitas vezes não traz um retorno tão grande. Tá? O retorno que vai se ter com a implementação do sistema de gestão é basicamente reduzir desperdício. Nesse sentido, é viável? É, mas não tem como a empresa entender que ela vai ampliar o mercado consumidor dela só pela possibilidade de implementar um sistema de gestão ambiental, empresas de pequeno e médio porte. É por isso que elas só se baseiam na norma, elas não certificam. O custo da certificação é muito alto nesse sentido. O outro ponto que nós vamos observar está no aumento da competitividade. Então, nós já vimos a eliminação de fronteiras geográficas comerciais, aumento da competitividade. O que eu quero dizer com isso? A empresa está otimizando o dia a dia dela, né? O processo de produção, a fabricação, otimizando para reduzir desperdícios, ela está aumentando a lucratividade dela, porque ela reduz custo na produção, se manter o mesmo preço, aumenta a margem de lucro, e a partir daí ela está se tornando um empreendimento com melhor qualidade na fabricação do seu produto na questão ambiental. Tá? Então isso acaba tornando com que ela fique um pouco mais competitiva. Se eu for buscar mercado norte-americano, mercado japonês, mercado europeu, isso conta. Cenário brasileiro, dizer que o meu produto é ecologicamente correto, dificilmente eu vou ter um atrativo. Por quê? Principalmente na atual situação econômica na qual estamos passando. Geralmente, um produto ambientalmente correto ele é um pouquinho mais caro. E na condição econômica que nós temos, principalmente hoje, fica mais difícil.
né? Então, eu posso até ter consciência ambiental, mas o meu bolso possivelmente não vai me permitir. Então, imagine um pai de família que ganha um salário mínimo para sustentar uma casa, mal tem dinheiro para conseguir pagar as contas, ele não vai desembolsar, né, a mais, porque aquele produto A ou B é ecologicamente correto se ele tem um produto C que é mais barato. Ele está vislumbrando preço, ele está vislumbrando bolso dele e o que ele pode economizar, o que é perfeitamente compreensível. No Brasil, essa prática já é comum, agora mais do que nunca, né? Então, fica complicado eu querer direcionar uma conscientização para esse consumidor, considerando uma condicionante econômica grave na qual nós estamos passando. Então, é um pouquinho delicado a situação, mas para um cenário mais europeu, você tem melhor qualidade de vida, você tem uma rentabilidade maior, você já consegue, né? E a própria exigência, a conscientização da população faz com que todos os produtos, de certa forma, sejam caracterizados produtos ambientalmente corretos. Então, obviamente, isso, né, traz a própria competição de mercado diferente do cenário brasileiro, que você vai ter produtos ecologicamente corretos e você vai ter produtos comuns, que atendem o mínimo da legislação. Então, estes acabam sendo mais baratos, né? Então, é até uma competição desleal para a situação econômica. Um movimento intenso, tá, de inovações, o que é que eu quero dizer com isso? Parte do pressuposto que, a partir do momento que eu estou implementando o sistema de gestão, eu vou estar otimizando, eu vou estar verificando como melhor gerenciar os meus aspectos ambientais. Isso aqui passa por uma questão de inovação. Buscar soluções, né, interessantes e de baixo custo para o empreendimento, de acordo com a característica desse empreendimento. Então, isso é um ponto importante. Mudança geográfica de plantas industriais para países emergentes. Isso acontece muito, né? Muitas vezes, o que acontece nesse sentido? Eu tenho flexibilizações que eu não tenho no meu país de origem. Então eu acabo correndo para lá. Mas por pressões internacionais eu também tenho que atender aos requisitos da norma. Só que um dos requisitos da norma é a legislação ambiental. Se eu vou para um país que tem uma legislação ambiental mais branda, eu estou atendendo. Então é um requisito da norma que eu estou cumprindo, entenderam? Então eu tenho também essa flexibilidade para tentar facilitar algumas coisas do meu empreendimento nesse sentido. Países com mão de obra com diferentes níveis de educação. Isso segue a mesma linha de raciocínio, né, para plantas industriais sendo direcionadas para países emergentes. Existem muitas empresas que se deslocam para países onde eu tenho mão de obra diferenciada mais barata, tá? O que é que aconteceu muito? Foi um movimento que foi feito pela China. A China se tornou um grande atrativo, isso não de agora, mas de alguns anos atrás, para essas grandes multinacionais. Grandes marcas do mercado, seja de eletroeletrônico, seja de roupa, seja de calçados, deslocaram as suas fábricas para a China. A China fez toda uma reestruturação para sair de uma condição predominantemente rural, onde a maioria da população vivia no meio rural, para migrar para os centros urbanos. É um país que tem poucos direitos trabalhistas, ou quase nenhum, né? Jornadas de trabalho extremamente cansativas, mão de obra barata. Então, ela redirecionou essa população do campo para o centro urbano, chamando as grandes empresas para se instalarem lá. E hoje, boa parte desses empreendimentos a nível global depende da China. Não só por ter as suas unidades de fabricação lá, mas dependem de matéria-prima da China. Então, isso é uma situação que foi direcionada ao longo de anos e que só hoje, mediante a situação da pandemia, percebeu-se a dependência global a praticamente um único país, que era a China. Então, tudo o que é utilizado basicamente na atividade industrial, um, no mínimo um componente tem origem na China. Então, isso está abrindo os olhos para que os empreendimentos comecem a se reavaliar em algum sentido nessa questão. E a crescente adoção de sistemas certificáveis de gestão. Como eu falei, a certificação ela é um custo elevado, não só a implantação, mas a certificação principalmente. Então, eu só vou fazê-lo
quando realmente for algo extremamente viável para o meu empreendimento. Caso contrário, não adianta. Não tem porquê, né, eu implementar a certificação, mas sim eu posso utilizar a norma como modelo para gerenciar o meu empreendimento e reduzir custos, por exemplo. Bem, continuando, o que nós temos que observar são alguns conceitos dentro da norma. Alguns conceitos são comuns, mas por que é importante nós observarmos? Para exatamente verificar algumas peculiaridades que existem, alguns detalhes que são colocados em alguns desses conceitos. O primeiro que eu vou trazer para vocês é exatamente o conceito de meio ambiente. Ele fala que é a circunvizinhança em que uma organização opera. Inclui ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interrelações. Isso aqui é o conceito dentro da norma ISO 14001. Então, o que é que vocês precisam entender? Peguem o conceito de meio ambiente da legislação. Vamos trazer os da Constituição Federal, o da Política Nacional de Meio Ambiente, que vocês também já visualizaram, já estão familiarizados com isso. Um conjunto de condições, leis e influências que rege e abriga a vida em todas as suas formas, considerando fatores bióticos e abióticos. Então, não está diferente do que a gente tem aqui. Eu tenho ar, água, solo, recurso natural, fauna, flora, seres humanos, ou seja, ele inclui o conceito no conceito ser humano e, a partir daí, as suas interrelações. Mas qual é o grande detalhe a ser observado aqui? É um fator limitante ao conceito de meio ambiente, porque ele deixa claro na norma logo quando ele começa. Nesse segmento bem aqui, circunvizinhança em que opera o empreendimento. Então, quando eu falo de circunvizinhança em que opera o empreendimento, eu estou limitando espacialmente o meu conceito de meio ambiente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou levar em consideração apenas esse entorno do empreendimento, que é, a princípio, o meu processo de interação, é onde o meu processo de interação se limita. E aí eu vou trazer uma outra concepção da disciplina de avaliação de impactos ambientais que vocês já visualizaram. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos a AIA, avaliação de impacto ambiental, o que é que nós temos? Nós temos duas componentes aqui que são principais. O que a gente vai chamar de área de influência direta e área de influência indireta do empreendimento. Lembram desse conceito? Então, quando eu falo de área de influência direta, significa dizer que é a área diretamente afetada pelo meu empreendimento. Se a gente fosse verificar a ordem do impacto ambiental, seriam os impactos de primeira ordem. Então, é neste momento que eu tenho aqui o quê? A direta interação entre o aspecto ambiental com o meio ambiente. Então, neste processo de interação, ocorre o meu impacto de primeira ordem, o meu impacto direto. Então, é dentro dessa limitação de influência que a gente vai começar a observar o conceito de meio ambiente como preconizado pela 14001. Tá? Então, dentro dessa estrutura, o que eu preciso entender, num primeiro momento, é que quando eu tenho o conhecimento do meio ambiente, ou seja, eu preciso estruturar um diagnóstico ambiental para que eu entenda o contexto do meio, depois entender o que é o meu aspecto ambiental, para que, caracterizando, no momento que ele chegar a se relacionar com o meio ambiente, com aquela circunvizinhança em que a empresa está, ele vai começar a gerar algum tipo de alteração, de influência. E é exatamente neste momento que eu vou predizer os impactos ambientais. Então, dentro dessa estrutura de avaliação de impacto direto, é que a gente vai conceber a limitação geográfica da circunvizinhança que opera o empreendimento, que é pautado no conceito que versa a ISO 14000 para meio ambiente, ok?
Então, voltando para o slide, nós temos que essa circunvizinhança e seus processos de interrelações é que estão dentro da concepção de meio ambiente, somente agora com esse fator mais limitante. E vamos entender agora a questão do aspecto ambiental. Elemento das atividades, produtos ou serviços organizacionais que podem interagir com o meio ambiente. Dentro dessa interpretação, nós vamos ter, no primeiro momento, vamos imaginar que inicialmente os principais focos para definir aspecto ambiental seriam resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Tá? Mas existem outros e nós vamos discutir isso detalhadamente mais à frente. Então, os elementos dessa atividade, desse processo, desse produto, né, ou da fabricação de um processo industrial de uma maneira geral, são os que vão interagir com o meio. E a partir daí, a gente caracteriza isso como aspecto ambiental para definir que tipo de impacto ele vai provocar quando ele entrar em contato com o meio natural. Ok? Então, tendo essas duas definições, elas são importantes por quê? Porque a partir do momento que eu conheço exatamente o que é meio ambiente e o que é aspecto ambiental, eu vou definir as ações que eu vou precisar implementar no meu SGA através do Programa de Gestão Ambiental. Tá? Conceito de poluição, alteração de características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, de modo a torná-lo prejudicial às formas de vida que abriga, que dificulte ou impeça um uso benéfico definido por ele. Então, ou seja, qualquer alteração dentro dessas características físicas, químicas e biológicas que coloque em desequilíbrio o ecossistema, vamos por assim dizer, já é algum tipo de poluição. A contaminação é quando eu tenho alterações das características físicas e químicas e biológicas, mas existe organismos patogênicos, tá? Substâncias tóxicas ou resíduos radioativos. Tendo uma dessas três características, eu saio do conceito de poluição e vou para o conceito de contaminação. Fora isso, tudo é poluição. Tá? E que vão afetar a saúde do homem e dos organismos vivos de uma maneira geral. Ou seja, tem um grau de prejuízo ainda maior, afetando diretamente, né, a questão do equilíbrio ambiental dessa área. Depois nós vamos para o conceito de sistema. O que é que nós precisamos entender aqui? Componentes de um conjunto que atuam juntos na execução do objeto global. Interagem para formar um todo organizado e produzir resultados benéficos para o empreendimento. Ou seja, é um conjunto de ações, né, atuando para reorganizar, vamos dizer assim. Então, o gerenciamento, a gente pode entender que seria um processo de reorganização, mudando algumas rotinas e procedimentos operacionais para adequá-la no sentido de melhorar a qualidade. Tá? E sistema certificável de gestão é uma estrutura onde nós vamos ter requisitos que vão ser auditáveis, vislumbrando o que? Em geral, contemplar os preceitos de uma norma, de uma regra de gestão de uma maneira geral. Tá? Então, nós podemos ter certificação desses sistemas para qualidade, para meio ambiente, para saúde e segurança do trabalho, facilitando seu desenvolvimento. Então, todas essas normas que nós vamos abordar nos sistemas integrados de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, eles são normas que implementam sistemas gerenciais e são certificáveis. E a partir daí nós temos os sistemas integrados de gestão, ou seja, é uma combinação de processos, procedimentos e práticas voltados para essa organização, visando o quê? Implementar políticas, e aí nós podemos citar já a política ambiental da empresa, de forma a integrar a gestão com qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional. Tá? O que é importante entendermos que a implementação do sistema de gestão integrado permite à organização adotar uma abordagem completa para o aperfeiçoamento de seus processos internos e obter certificação de todos os sistemas com apenas uma auditoria de certificação. Já falamos que existe um custo com relação ao processo de certificação. Então, o empreendimento muitas vezes implementava lá um sistema de gestão ambiental, certificava. Depois ia buscar a gestão da qualidade, certificava. Buscava a segurança do trabalho, certificava.
Então, hoje, com o sistema integrado, você facilita, você diminui o custo e agiliza o processo de certificação desse empreendimento de acordo com os requisitos que ela tem interesse. Um outro ponto que é importante ser observado: eu não necessariamente sou obrigado a implementar sistemas integrados, e muito menos quando eu implementar sistemas integrados que eu tenho que ter as três, tá ok? Eu posso muito bem ter só qualidade e meio ambiente, qualidade e segurança, meio ambiente e segurança e por aí vai. Então, não existe a obrigatoriedade de ser, a partir do momento que seja integrado, as três certificações. Aqui nós temos uma definição, só para que a gente entenda. Então, temos a ISO 9001, que é esse primeiro, certo? Fala de gestão da qualidade total. Aqui está a OSA 18.000, mas houve já uma substituição, tá? Então, elas são as OSAs 45.000. A família 45.000 é que vai cuidar disso. E aqui nós temos a ISO 14.000. Sistema de gestão 14.001, na verdade, sistema de gestão da qualidade ambiental, ok? Então, essa estrutura é a integração através dos sistemas que está bem aqui. Conceito de melhoria contínua. Processo recorrente onde se avança com o sistema de gestão ambiental, tendo como propósito o aprimoramento do desempenho ambiental geral dessa empresa, coerente com a política ambiental da organização. Só fazendo um parênteses, a política ambiental é uma forma de que a empresa está mostrando claramente, né, como ela vai se relacionar com o meio ambiente. Nós vamos ver lá na frente que a estruturação da política é a base do sistema de gestão. Se essa política ambiental não for coerente com o porte e a realidade da empresa, o meu sistema de gestão vai ser falho em algum momento. Tá? Então, a melhoria contínua, ele busca esse aprimoramento do desempenho, ou seja, eu vou estar sempre melhorando o desempenho da minha empresa com base no que foi estruturado na política ambiental deste empreendimento. Então, aqui, o que é que nós vamos ter? Só para que a gente entenda. Né? Nós vamos ter a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Ele está pautado, primeiro, responsabilidade da direção. Lembre-se que eu falei que existe o comprometimento da alta administração nesse sentido, para que vá implementar a questão da gestão dos recursos, buscando, né, a realização de produtos que tenham uma responsabilidade ambiental, que internalizem a variável ambiental de alguma forma e a partir daí possam estruturar. Através da medição, da análise e da melhoria, nós voltamos, né, com a alta administração. Nós temos um ciclo de melhoria contínua que ele parte da alta administração e ele volta. Ele parte, orienta, né, preconiza toda a estruturação do sistema de gestão, a sua implantação dos programas, volto para avaliar os objetivos e metas através da avaliação de desempenho e volto para a alta administração para a gente verificar o que foi feito e o que pode ser feito para melhorar ainda mais, né, o dia a dia desse empreendimento. E a função é verificar também o atendimento e a satisfação do meu cliente, mas sabendo que esse cliente tem alguns requisitos e é considerado o que a gente chama de entrada porque existe informação. O nível de conscientização ou de cobrança de responsabilidade ambiental que esse mercado consumidor tem, e a partir daí essa cobrança gera uma pressão na minha empresa, nesse sentido, né? E eu vou ter no produto, na minha saída, também como foco no cliente, que é a satisfação. Ou seja, se vocês observarem, o cliente, ele é o que dá a orientação e os requisitos necessários, porque é ele que tem a demanda. Então, uma empresa, quando ela está se consolidando, ela tem que entender qual é a demanda do mercado consumidor dela. Quem vai dar essa demanda? As necessidades do cliente. O quanto esse cliente está consciente da questão ambiental e o quanto ele vai te cobrar nesse sentido, vai repercutir nas tuas vendas de certa forma. E ao mesmo tempo, esse cliente está na saída. Por quê? Porque é ele que vai consumir o teu produto e é ele que vai ter a satisfação de utilizar, de consumir um produto ambientalmente correto. Tá ok? Aqui nós vamos avaliar o que a gente chama de visão estratégica sustentável. Tá? O que é que eu preciso que vocês entendam? Eu tenho uma questão que vai envolver ética, depois indicadores de desempenho,
acompanhamento da implementação das ações através do desempenho ambiental. Tá? Eu vou ter pesquisa de satisfação e resultados. Eu vou ter, tá, itens de melhoria dos indicadores, relatórios de EIA-RIMA, dependendo do porte do empreendimento, mas vamos buscar documentos do licenciamento ambiental, que fica até melhor, modelos de participação voluntária dos colaboradores, caso exista alguma coisa na empresa, o balanço social da empresa, descrição desses relatórios, uma associação, admissão sem discriminação de colaboradores, né? Então, as vagas, as famílias de segurança, está aqui 8.000, mas é a 45 já, como eu falei, a 14.000, censo funcional, definição de metodologias e alianças estratégicas sociais, ou seja, como é que a empresa se relaciona com a sua circunvizinhança, né? E a descrição de um relatório. Mas isso são fatores que, dentro da visão estratégica sustentável, vão influenciar o ambiente interno da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu vou ter que fazer um plano estratégico socioambiental. Para quê? Para que a partir daí eu tenha o impacto no ambiente interno, ou seja, o que é que vai gerar de consequências a colaboradores, familiares, acionistas e conselho de uma maneira geral, através de um comitê gestor de responsabilidade socioambiental. Então, eu tenho como verificar. Entenda o impacto no ambiente interno, mas principalmente no aspecto social, tá, sobre essa empresa, quando eu tenho um plano estratégico socioambiental. E o impacto no ambiente externo, ou seja, dentro desse plano estratégico, o que a empresa vai ter de relação com comunidades, clientes, fornecedores, entidades, sindicatos, órgãos públicos, questão do órgão ambiental de licenciamento, né, e concorrentes de uma maneira geral, para que eu tenha o quê? Vantagens competitivas. Essas vantagens estão relacionadas à imagem institucional da empresa, isso é marketing ambiental, depois reconhecimento da comunidade, respeito ao consumidor. Só que a base de estruturação é sustentabilidade dos negócios, então eu tenho que levar também fatores econômicos, investimento social estratégico, o que a empresa pode fazer, o que ela pode ganhar de benefícios quando ela investe no aspecto social e programas socioambientais. Exemplos de empreendimentos que trabalham essa visão estratégica sustentável são empreendimentos como o Vale, como o Hidro, que desenvolvem ações e projetos sociais nesse sentido. Para quê? Para que sejam ações também compensatórias a impactos ambientais que elas estão gerando. Então, existe todo um ciclo de atuação. Ao mesmo tempo que ela ganha vantagem pelos projetos sociais, ela ganha algumas bonificações, algumas isenções, ela está realocando uma parte muito pequena do investimento dela, né, ou da margem de lucro dela, para esse tipo de projetos e desenvolve uma responsabilidade perante a sociedade de alguma maneira, perante os órgãos ambientais e o próprio governo, né, como um todo, para que eu tenha alguns benefícios no meu empreendimento, ok? Então, a visão estratégica sustentável ela é muito consolidada em empreendimentos quando implantam o sistema de gestão e principalmente sistemas integrados e a partir do momento que essas empresas têm uma grande projeção no mercado internacional, porque se elas não desenvolvem esses projetos, elas acabam não tendo uma apreciação do mercado consumidor internacional, que é extremamente exigente com relação às questões socioambientais. Tá? Então, existe uma pressão, existe uma preocupação sobre esses empreendimentos, principalmente quando elas estão implementadas em países emergentes, para a questão social e para a questão ambiental. Então, não é porque ela saiu da base dela, por exemplo, que seria um país da Europa e veio para o Brasil, que ela não está sendo observada de lá, né? E se ela está cumprindo essa responsabilidade socioambiental. Então, são fatores dentro da discussão dessa estratégia sustentável que nós temos que observar na consolidação dos meus modelos gerenciais. Então, quando eu falo de sistemas integrados de gestão, o que eu tenho de benefício? Primeiro, melhoria da qualidade em produtos e serviços. Eu estou falando de um sistema integrado que vai atuar na qualidade, ou seja, processo produtivo, a fabricação desse produto para que ele tenha melhor qualidade. Eu estou falando de uma questão de componente ambiental, onde eu vou reduzir custos com matéria-primas, insumos e geração de resíduos, né, de rejeitos de uma maneira geral, gerenciar adequadamente esses rejeitos, atender à legislação. Depois, eu estou falando também na responsabilidade que a empresa tem diante do colaborador.
porque vai trabalhar saúde e segurança ocupacional. Então, isso são pontos onde a empresa vai gerar benefícios. Então, se eu tenho qualidade do produto, eu tenho melhor aceitação. Se eu tenho questões ambientais, a internalização da variável ambiental, eu reduzo os custos de fabricação, eu otimizo os meus recursos, eu diminuo os aspectos ambientais, consequentemente, diminuo a responsabilidade, né, no sentido de eu diminuo a geração de aspectos ambientais e, consequentemente, o custo no tratamento desses aspectos e destinação final desse material. Depois, quando eu estou falando de segurança e saúde do trabalhador, eu estou firmando um pacto com esse colaborador, que eu vou trabalhar de uma forma que eu vou protegê-lo ainda mais, otimizando a produtividade dele. Tá ok? É uma empresa preocupada com o seu colaborador nesse sentido. Realização de objetivos e metas da empresa. Então, a empresa, por si só, ela já tem uma visão, uma missão e os seus objetivos. Ela tem a política da empresa. Eu vou enquadrar o sistema integrado de gestão dentro dessa estrutura. Ela não pode contrariar a base de construção, de fundação desse empreendimento. A gente vai ver isso lá na frente. Economia de tempo e custos, porque eu estou otimizando rotinas, processos de uma maneira geral. Transparência dos processos internos, ok? Porque a própria norma preconiza a questão da comunicação, né? Tem que ser muito clara no ambiente dentro da empresa. Crescimento, né, com relação à participação no mercado e o aumento da competitividade. Tendo produtos de melhor qualidade, reduzindo custos, eu posso até baratear o preço final do meu produto. Então, eu acabo se tornando mais competitivo no mercado. E maior controle dos riscos com acidentes ambientais, porque aqui nós vamos atuar também numa outra ferramenta, que nós temos uma disciplina para isso, que é a análise de risco ambiental, onde nós temos como verificar a probabilidade de ocorrência de um evento, de um sinistro, de algo negativo para a empresa. E a partir daí eu vou trabalhar para reduzir ao máximo esse risco que pode ocorrer dentro do meu empreendimento. Ou seja, também eu estou trabalhando de maneira preventiva, evitando custos que eu posso ter lá na frente. Entenderam? Existe uma amplitude de informações que eu vou trazer como benefício para o meu sistema de gestão ambiental, tá? Ou, nesse caso, sistema de gestão integrado. Então, aqui, continuando sobre os benefícios, o que é que nós vamos ter? Satisfação com clientes, funcionários e acionistas, clientes com produtos de melhor qualidade, ambientalmente correto, nossos colaboradores atuando de maneira mais segura, né, implementando rotinas de segurança e saúde ocupacional, né, tendo essa preocupação com o nosso colaborador, então ele também vai atuar de maneira mais engajada na responsabilidade do cumprimento do papel dele na empresa, e os acionistas que vão aumentar a margem de lucro, diminuir custos também de fabricação. Aumento da competitividade, já falamos, assegurar às partes interessadas o comprometimento com a gestão ambiental demonstrável, redução e controle de custos ambientais, já falamos sobre isso, oportunidades para a conservação de recursos e energia, ok? E melhoria do relacionamento com todas as partes interessadas, clientes, acionistas, ONGs, fornecedores, governos, através dos órgãos ambientais, né, e funcionários, e prevenção de falhas ao invés de suas correções. A parte, como eu já citei anteriormente, análise de risco ambiental. Isso vai me permitir verificar essas falhas e trabalhar nas possíveis correções quando elas forem detectadas. O desempenho ambiental da empresa é o estágio alcançado por uma organização no trato das relações entre todos os aspectos e o risco e os efeitos ambientais significantes. Ou seja, quando eu consigo ter um sistema de gestão que atenda aos meus objetivos e metas, reduza os impactos ambientais, né, e que os programas estejam funcionando da melhor maneira possível, pautado em sustentabilidade e melhoria contínua, eu atingi o desempenho ambiental da minha empresa. Então, eu estou num ponto positivo. Só que como é que eu faço essa avaliação de desempenho ambiental? É exatamente no item que está logo abaixo, o indicador de desempenho. Por quê? O indicador de desempenho, ele vai exatamente me dar um valor, ele vai mensurar se os meus programas de gestão ambiental, se o gerenciamento dos meus aspectos, se todo o meu SGA, eles estão em conformidade e estão atendendo ao que foi proposto no meu objetivo e na minha meta ambiental. Então, o indicador é uma forma de mensurar essa informação. Eu vou trazer essa informação de maneira quantificável. Então, ele descreve especificamente o desempenho que eu estou tendo do ponto de vista ambiental
numa determinada área de avaliação. Lembrando que os indicadores eles são específicos, eles trazem uma informação de um determinado aspecto, de uma determinada situação, de uma determinada característica, ok? Que eu estou avaliando. Então, eu não vou ter um indicador, eu vou ter um conjunto de indicadores de desempenho ambiental para que eu possa ter uma avaliação concreta do meu empreendimento. E aí, gerar o que a gente já está falando, que é a avaliação de desempenho ambiental. Processo onde eu vou medir, analisar, avaliar, descrever o desempenho ambiental de uma organização contra um determinado critério acordado, visando ao gerenciamento apropriado. Então, eu vou ter que buscar o desempenho através dos indicadores e fazer uma avaliação com um conjunto de informações para verificar a efetividade do meu sistema de gestão ambiental. Tá ok?